Salve, salve! A Premier League começou, o Arsenal estreia com o pé direito, vencendo de 3-0, dando bons sinais. E nesse vídeo eu vou falar sobre uma dinâmica que eu já percebi que o Arsenal vai utilizar nessa temporada e falar um pouquinho também de como foi, ver um pouquinho das estatísticas dessa primeira partida, do primeiro jogo de estreia da Premier League, principalmente do Arsenal. Quase toda rodada a gente vai ter vídeo aqui no canal. E é claro, você vai só vai saber se vai ter vídeo ou não, se saiu ou não, se você se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho também, ajuda bastante o trabalho. Não esquece de fazer isso. Bora logo pro vídeo. Eu vou me colocar aqui no cantinho, nessa tela redonda, para compartilhar com vocês uma das estatísticas, alguns dados desse jogo. E uma das coisas que eu gosto sempre de ver é esse mapa, né, esse gráfico de ataque, assim, se é que a gente pode colocar. Muitas das vezes ele traz não só a posse de bola, o controle de jogo, mas as finalizações, o espaço de campo mesmo que o time conseguiu utilizar. E a gente vê que o Coventry, até surpreendentemente, começou ali 5 minutinhos, ali os 5, 6 primeiros minutos com mais posse de bola, começou melhor. A gente vê aqui como o Coventry realmente iniciou o jogo melhor, mas a partir do momento que o Arsenal tomou o gosto do jogo para si, aí fica difícil, né? Ficou difícil realmente. O Arsenal começou a controlar com muito volume, criar muita finalização. A gente já vai ver as estatísticas aqui, e isso resumiu o jogo todo. Para mim, até esse momento aqui, que é mais ou menos quando sai ali o terceiro gol, né? O terceiro gol sai logo no início do segundo tempo, o Arsenal imprimiu ritmo. Daqui para frente, eu acho que o Arsenal já começou a tentar controlar a partida, já começou a tentar não jogar tanto assim, e começou a descansar. Até coincide ali mais ou menos, começa a ter as substituições ali, ó, 60 ali, 50, 68, 70, o Arsenal começa a fazer todas as substituições, e a sequência inicial do Arsenal nessa temporada é bem pesada. A gente vai ter Champions, a gente vai enfrentar o Aston Villa, então vão ter muitos jogos grandes logo nesse início de temporada. Antes da gente falar da parte individual dos jogadores, quem foi bem, quem foi mal, eu queria olhar aqui, ver as estatísticas e mostrar como o Arsenal conseguiu realmente ter o controle da posse, ele 65%, terminou o jogo, né, com 65%. No primeiro, 67%, no segundo tempo, 63%. Então, realmente, o Arsenal teve mais controle e conseguiu converter isso em finalizações ou tentativas de finalização. Foram 20, né, um volume bem legal, assim. E você vê como o Coventry não conseguiu criar jogadas, né. Foram 4 tentativas, uma só no gol. Realmente teve um cabeceio ali, no finalzinho já do jogo, que foi uma oportunidade mais clara, mas além disso, cara, a gente viu um controle, um volume muito grande do Arsenal, um time que sabe o momento certo de acelerar, de travar. Ainda nesse vídeo, não esquece, eu vou mostrar lances, principalmente do Arsenal no último terço, e por que que alguns gols saíram, já falando ali do Community Shield, né, da Copa da Liga Inglesa, né, da Supercopa da Inglaterra, e também vou tentar trazer lances desse jogo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer com que isso dê certo, porque eu sei que a Premier League é bem chata enquanto a esses vídeos, enquanto a esses lances, mas vamos tentar dar um jeitinho, vem comigo. A gente falou das finalizações, cara, olha isso daqui. A quantidade de passes, o volume e a porcentagem de passes certos do Arsenal no jogo, cara. 92%, time que quase não erra passe. Isso mostra também como o Coventry não conseguiu de jeito nenhum também pressionar, assim, não conseguiu pressionar o Arsenal e também não conseguiu muitas das vezes defender o Arsenal em bloco baixo. Então o Coventry teve muita dificuldade para colocar uma estratégia, um modelo de jogo assim que conseguisse anular o Arsenal. E é claro, a diferença de elenco, de qualidade mesmo, a diferença técnica aí, eu acho que fez muita diferença nesse sentido. E agora, para falar individualmente, a gente também viu praticamente todos os jogadores do Arsenal ali num momento muito bom, né? O Odegaard, o Havertz, o Saka, mas não tem como a gente não destacar o Tsolis, né? O Tsolis que acabou de chegar, o ponta, camisa 17, acabou de chegar no Arsenal, fez 2 jogos oficiais contra o City e agora contra o Coventry. E assim, numa naturalidade assustadora. Parece que encaixou completamente no modelo de jogo, como é bom também, né? Chegar num time que é redondo, olha como facilita a adaptação do jogador e já tá desempenhando e impactando muito. Para mim, junto do Odegaard, foram os dois melhores aqui. A gente vê que pelas notas da plataforma,
O Saka até ficou com 0,1 maior do que ele, provavelmente o gol impactou, mas sinceramente o Tsolis e o Odegaard foram os melhores jogadores do Arsenal nessa tarde aí de Premier League. Agora, enfim, vamos falar da dinâmica que fez o Arsenal fazer muitos gols no último jogo e hoje utilizou mais uma vez contra o Coventry. Essa saída de bola, o primeiro minuto de jogo já dá sinais claríssimos do que o Arsenal vai fazer, que é exatamente colocar jogadores para dar amplitude, para abrir o campo do adversário. Então o Arsenal vai ter jogadores sempre na amplitude para fazer com que o adversário tenha muito espaço entre os jogadores. Isso fica muito claro quando a gente vê a sequência de várias jogadas e alguns exemplos. Vem comigo, vamos devagar, parando o vídeo para não correr o risco da Premier, né, perseguir a gente. Então, ó, mais uma vez, Hincapié de um lado e lá do lado direito, se eu não me engano, é até o Harvard que ainda não correu, tá? Então, jogadores na amplitude, dois jogadores na amplitude. Mais uma vez, o Eze aqui, agora o Eze não, né? A ideia principal é que se você tiver jogadores em amplitude, você vai abrir os intervalos entre os zagueiros. E claro, você precisa colocar bastante jogadores para atacar esse espaço. Então isso é outra dinâmica, outra ideia que o Arsenal tem utilizado. Colocar muitos jogadores na última linha do adversário. Nesse caso, a gente vê 5 contra 4 do City. E aí a gente vai começar a ver essa ideia de atacar esse espaço, esse intervalo que um jogador do Arsenal gerou. Muitas das vezes a gente já tem visto o Calafiori, o Odegaard, o Rice, o Saka, toda hora fazendo o movimento do ponto cego do zagueiro, do ponto cego do adversário, para atacar um espaço, um intervalo maior. E isso tem gerado oportunidades ao Arsenal já nessas rodadas iniciais. A gente vê isso. Vou mostrar agora o lance do primeiro gol, que mostra exatamente o Calafiori por dentro atacando esse espaço. E por isso que sai o gol, por ter jogadores que atacam bem esse espaço e utilizam bem essa dinâmica. Solis recebendo aberto, na amplitude, e o Calafiori por dentro atacando o espaço. Mas não só ele, né? Ter mais jogadores. Se o City oferecia 3 intervalos, o Arsenal atacava com 3 jogadores, e com certeza isso foi um dos motivos pelo qual o Arsenal conseguiu gerar muita dinâmica. Tem mais vídeo do jogo de hoje, vem comigo. Sem muita marcação, a gente já vai ver lá em cima no vídeo a jogada que a gente falou. Olha como a ideia é ter um jogador aberto e o Calafiori atacando esse espaço, atacando esse intervalo. Olha, de novo, mais uma vez, Calafiori pisando por dentro, perto da área e o Tsolis mais aberto. E essa ideia de ter muitos jogadores também dentro da área, com certeza é uma dinâmica que o Arsenal vai conseguir apresentar, tem apresentado ali, apresentou contra o City, apresentou de novo hoje, então acredito que vai apresentar mais vezes durante a temporada. Já que o Arsenal estreou com o pé direito, você que curte não só o Arsenal, mas vídeos explicando o jogo, falando, resenhando a parte tática do jogo, já me segue aqui no YouTube, clica aí, ativa o sininho e também vai lá no meu Instagram, que lá tem muito mais vídeo, lá a gente consegue cortar um pouquinho mais e fazer um pouco mais de edit sobre isso, beleza? Tamo junto e fui!